Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast a nível 3. Eu e Natan, aqui para entrevistar o Oswaldo, nosso gerente administrativo. E fala aí, Oswaldo, como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer parte dessa empresa. Na verdade, você está aqui todo dia, né? Só que, para arrumar tempo para gravar aqui foi quase impossível, né? De tanto compromisso que você tem aqui dentro. É verdade, são muitas demandas, mas com a ajuda do pessoal aí, o pessoal tem ajudado bastante, né? Tem entendido o que a gente tem passado para eles e está tudo fluindo. Show de bola. Oswaldo, a gente está aí finalizando praticamente seu primeiro ano de empresa. O tempo voou, né, cara? Parece que foi ontem que você estava entrando aí, começando os trabalhos. E o objetivo desse podcast é, como a gente tem o nosso projeto Partnership, é apresentar para o time, apresentar para o nosso público quem que é o time nível 3, quem que é o time que aplica e participa do Partnership e falar um pouco do administrativo em geral, né? Então, eu sei que você é formado em administração, inclusive a gente foi, para quem não sabe, a gente foi colega de classe, a gente estudou junto na FIAP. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, cara, puxando lá atrás, lá do Betinho da Serralheria. Conta pra gente aí como é que foi até você chegar aqui no nível 3. É verdade, cara. É uma trajetória que, para mim, me dá bastante... como é que eu vou falar? Bastante emoção, né? Foi uma trajetória muito difícil até chegar aqui. Passei por vários cenários, né? Como você falou aí, o Betinho da Serralheria, né? Porque hoje é um grande amigo, cara, um parceiro mesmo que eu tive, onde eu tive um aprendizado de escola muito grande, né? O Betinho é um cara que ensinou o quanto profissional você tem que ser para você atingir o seu objetivo. Não adianta você se entregar só partes, mas você tem que entregar aquilo que você está fazendo por inteiro, entendeu? Mas você foi lá seu primeiro emprego? Sim, na verdade eu sou formado também em serralheria, né? No Senai, daqui de Além Paraíba, da rede ferroviária. Isso aí a gente não sabia, não. Eu fiz 3 anos de Senai, sou formado em serralheria. E assim, foi onde que tudo começou, né? Eu saí à procura de emprego, fui parar em Volta Redonda tentar uma vaga na CSN, mas não consegui. Uhum. Aí voltei, né? Porque meus pais já são bastante idosos. Meu pai, quando eu nasci, tinha 65 anos. Caramba. E minha mãe ficava sozinha cuidando dele. Aí mesmo com uma perspectiva menor, eu decidi voltar para Além Paraíba, abrindo mão dos meus sonhos para viver perto da minha família. Uhum. Aí o Betinho, cara, me deu essa oportunidade e eu agarrei. Uhum. Aí trabalhei lá durante 5 anos. Ele brinca que foi a única vez que um funcionário nunca faltou um dia de serviço. Caraca. E ele tirou férias da primeira vez, foi quando eu comecei a trabalhar lá. Nunca tinha tirado férias e... Aí ele fala, Oswaldo, você é o único funcionário que passou lá e nunca faltou um dia de serviço. Cara, você ficou lá 5 anos? 5 anos. Outro dia você foi lá e ele reclamou que desde aquela época não tirou férias mais não. Ele falou isso. E teve um turnover muito grande depois, né? Que é um serviço muito braçal, cansativo, né? Além das químicas, de tinta, solda, incomoda realmente. Uhum. E lá você já via essa tua skill de você lidar bem com pessoas? Cara, essa parte eu acho que vem desde o futebol. Que no futebol, apesar de eu ser o dono da bola, né? Que eu era bem... Já ajuda bastante? Só jogava porque eu era o dono da bola, mas a liderança dentro do campo já vinha... O pessoal já te respeitava? Já. Eu era um comando dentro do campo, era um outro treinador dentro do campo. Essa parte de lidar com pessoas que me veio desde a época do futebol, de escola. Apesar de... O não perder me atrapalhou muito também. Não gostava muito de perder, mas essa skill de liderança acho que começou no futebol. Nossa, bem legal. Depois do Betinho da Serralheria, cara, foi até quando a gente se conheceu na faculdade, você trabalhava na ASA, né? Sim. Na ASA eu comecei realmente na estiva, né? A estiva é onde que você faz a descarga dos caminhões, onde faz todo o recebimento. E a gente tinha lá os líderes, né? Que tinham vários setores dentro da empresa. Aí eu fui me destacando e eles me puxaram para dentro da empresa. Eu cheguei até auxiliar de compras e comprando algumas contas menores. Menores que a gente diz que no segmento de atacado tem as grandes, né, as multinacionais. A gente tinha a Reckitt Benckiser, tinha Unilever, e eu tomava conta das contas menores, mas uma contas menores que a minha carteira de clientes representava 3,5 milhões mais ou menos, caramba, de faturamento. Tem até uma situação bastante engraçada
que eu acho que vocês também não devem saber, é que eu vendi 2 carretas de espiral alerta. Acredito que vocês nem sabem o que é espiral alerta. Aquele de matar bichinho. Do mosquito? É, aquele que tinha você abre e bota fogo. Bota fogo. Nossa, aquilo incomoda, pô, em casa uma fumaça, né? Mas eu consegui, bati o objetivo, foi 2 carretas de espiral alerta. Excelente. E nessa época, né, cara, foi a época que a ASA acabou encerrando as operações aqui. E a gente já estudava junto, foi quando você foi parar lá na Garcia, né, bicho? Sim, mas assim, cara, eu trato o pessoal da ASA com maior respeito. Foi aonde que pra mim foi... Sempre tem aquele momento que a chave vira. Sempre tem aquele momento, ou seja, um acontecimento, ou seja, a companhia. Cara, o que eu sou hoje, eu devo muito ao pessoal do ASA, que é o Josenil, o Marcelo, o Cunha, porque realmente o ser humano é produto do meio que vive. Sim. Porque a gente tem várias histórias que, até de filmes, que tem o menino lobo, porque o homem ficou introduzido no meio do lobo, o homem macaco, que é do caso do Tarzan. E realmente, quando você está no meio, o Clério até brinca que o ser humano realmente tem essa história, né? Mas o Clério pega muito nessa tecla, que o ser humano é a média dos 5 pessoas que ele mais convive. E nesse momento, realmente, eu me tornei nisso. Do momento que eu passei para o setor comercial do ASA, eu comecei a realmente sair daquela parte onde que você sentava na mesa, você era a pessoa mais inteligente, você passou a ser na mesa o menos inteligente. E para você não ficar perdido, você deve se poder... você tinha que correr atrás das informações. Entender das informações, entendeu? E foi onde realmente aí você entrou na faculdade. Aí foi onde que eles me indicaram, Oswaldo, você tem um perfil muito bom, você é um cara que lida bem com pessoas, mas você não tem um curso superior, você precisa fazer uma faculdade. Aí foi onde que eu ingressei na faculdade através do pessoal do ASA, que me indicaram. Aí você escolheu a administração. Sim, porque eu estava já dentro do segmento, né? Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Na ASA, eu acho que foram 4 anos, porque logo em seguida, como o Clério falou, eles encerraram as atividades, né? Um momento muito difícil para todo mundo, eu fiquei lá até o final, realmente eu só saí quando a operação encerrou mesmo. E, cara, assim, essa questão de você lidar bem com pessoas, você citou o futebol como que você acredita que seja algo que fez você ganhar essa skill de lidar com pessoas. Eu acho que é bem mais que isso, eu acho que está no seu DNA, você ter essa empatia pelas pessoas, entender qual é o problema das pessoas e principalmente respeitar as pessoas. Acho que é um dos diferenciais até da sua contratação aqui, né? Tirando o Clério já conhece do seu passado, mas o que a gente vê no dia a dia é isso, é o seu comprometimento em ver as pessoas bem. E aí eu te pergunto, o que você vê nessa molecada que trabalha com a gente hoje, essa juventude que tem, não só aqui na Nível 3, mas em outras grandes empresas que não tem mais a pelada para bater, não tem mais o futebol, tá só no mundo digital, é só o cara que só pensa em si mesmo. Você acha que isso tá prejudicando um pouco do tipo você liderar, mas também liderar pensando no próximo? Cara, Nathan, assim, quando tudo começou, eu não tinha nem noção disso. Hoje que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo dessa nossa importância do relacionamento com a pessoa para o negócio ser gerido, né? Porque a gente consegue entender que o produto são feitos por pessoas e são pessoas que consomem o produto. Então, se você não entende do produto, você não entende do negócio. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. E para a pessoa produzir bem, ela tem que estar bem. E o estar bem, às vezes, dela, muitas das vezes é dinheiro, outras das vezes é o apoio do seu superior, entendeu? Reconhecimento, correto. E eu vejo isso como primordial dentro da empresa. A pessoa tem que estar bem. E muitas das vezes o patrão, o empresário, ele pensa que é só dinheiro e não é só dinheiro. Sim. Entendeu? É mais a proximidade, o reconhecimento de estar bem. Cara, quando se fala nessa molecada, cara, eu tenho uma paixão enorme por essa molecada, cara. É muito gratificante para mim. Eu não me considero velho, mas ver
um time de jovens como esse a gente tem aqui na nível 3. Eu fico muito triste também. Eu acho que a molecada que tem aqui, a gente tá falando molecada porque a média de idade aqui é muito mais baixa. De idade, né? Agora, assim, é diferente dos outras empresas que você trabalhou. Sim. Provavelmente as pessoas tinham mais idade, a média era maior, né? Sim, trabalhava com pessoas mais velhas. E os problemas que as pessoas trazem, né, de casa é diferente. Então, por exemplo, a molecada hoje ela tem um problema que é diferente do problema de um cara de 50 anos, que tem filhos, que tem problemas lá da meia-idade, as crises e tudo mais. E muitas vezes a gente vê o pessoal com 20, 22 anos passando por problemas assim que estão perdidos. Parece que até os próprios pais não dá o norte, né? E aí acaba recaindo sobre você ser meio que esse pai aqui também para resolver problemas de casa, né? É verdade, cara. Mas assim, a parte da minha tristeza maior é que a gente vê um número muito pequeno de engajamento desses jovens hoje. Eu vivo numa comunidade onde que a maioria dos jovens hoje são envolvidos com drogas. A gente está até conversando esse dia com o Clério, falando que as referências, entendeu? Hoje essa molecada não tem referência. A gente tem até um projeto que por enquanto está na gaveta, eu acho que por falta realmente de tempo, que é onde está levando esse conhecimento que é nível 3 hoje para as comunidades. Aonde que eles possam ter oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho. E realmente cada um tem o seu tipo de problema. Claro que o cara que tem mais idade vai ter um tipo de problema, mas essa molecada hoje eles trazem problemas que é mais de produção, de querer mais, de buscar mais. Muitas das vezes você tem até que calma, que a sua hora vai chegar. Entendeu? Muito eles ansioso, querem produzir, né? Isso, justamente, a palavra correta é essa. A ansiedade dessa molecada, né? De querer produzir. E muitas das vezes atropela aquele entendimento que não sabe que a hora dele vai chegar, entendeu? Você não acha assim que o trabalho ele mudou um pouco o conceito dessas novas gerações, no sentido do seguinte: na sua geração, né, que você é mais velho que a gente aqui, então você trouxe uma outra experiência muito boa aqui para dentro do nível 3. E o trabalho para você é daquela premissa que engrandece o homem, né? O trabalho engrandece o homem. Então meio que, além de você dedicar suas horas aqui, obviamente, para rentabilizar também, você tem orgulho do seu trabalho, né? O trabalho você traz isso para o seu pessoal. E o que parece, até para mim mesmo, quando eu faço entrevista com esse pessoal mais novo, é que o trabalho é só mais alguma coisa. Não é algo assim que vai somar na vida dele, vai fazer ele ser algo, sabe, ser gratificante. A gente teve agora há pouco um podcast mais cedo e a Flávia disse, né? Ela queria algo que engrandecesse ela, que completasse ela, e ela encontrou isso no trabalho. Ela é mais velha, então ela tinha isso já como premissa. E a juventude não. Ele quer que outra coisa complete ele, não a força de trabalho. O que você acha disso? Você vê isso também? Cara, isso é muito do jovem. O jovem, no geral, trata muito as coisas... como que eu vou dizer? Ele não é de compromisso, mas eles tratam as coisas hoje muito abstrata. Eles tratam hoje. Eles não pensam no futuro como a gente pensa. A gente pensa... No caso, não vou arrumar um bom trabalho para me dar uma boa sustentação ao meu filho, para me dar um bom ensino. Eles querem hoje, eles pensam hoje, eles querem fazer hoje. Dificilmente eles pensam no amanhã. E isso não é uma irresponsabilidade, é dessa juventude. Eles tratarem o hoje, entendeu? Por isso que eu vejo, aí o gestor ele tem que ter essa sensibilidade aonde não entender isso como um descaso. Entendeu? O compromisso eles têm, só que eles querem resolver hoje, querem fazer tudo hoje. Eu vejo que a gente está passando por um momento onde, se a gente pegar 30 anos atrás, só tinha sucesso quem trabalhava muito. Salvo um caso específico, alguém que foi para a política, alguém que tem uma grande herança e tal. Mas só tinha sucesso quem trabalhava muito. E de uns 5 anos para cá, com esse próprio advento tecnológico, a gente vê gente com bastante sucesso, com bastante receita, e sem essa pessoa ter um lastro, muitas vezes assim, orientado a estudo, a trabalho, a exercer. Às vezes a pessoa é engraçada e tem um canal no YouTube, um canal no Facebook, e essa pessoa está tendo um fluxo financeiro indo e vindo, que é uma coisa que era inimaginável 10 anos atrás. Talvez um jogador de futebol você conseguiria ver, mas ainda assim teria que ser um cara com talento quase que sobre-humano para conseguir estar lá tirando seus milhões. Hoje em dia,
a gente pega exemplos aí da região que Bitcoin. O cara faz isso. O próprio Bitcoin também é uma moeda alternativa. E a forma de ganhar dinheiro, né? A forma de atingir o sucesso que todo mundo almeja ficou diferente. Então, para você ver essa passagem acontecer, ver esse valor acontecer, ver gente hoje dando carro a troco de um dinheiro de mentira... É verdade. É um caminho assim que mexe com essa galera aí, cara. E é a realidade deles, né? É o que você vê na televisão, o que você vê na internet. Você vê o caminho isso. fácil. Assim como você citou o caminho das drogas. É um caminho certo. Agora, uma coisa que eu vejo muito sua aqui, Oswaldo, é a forma que você consegue administrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E aí eu digo isso na seguinte situação. Você citou o exemplo lá que o cara tirou férias, mas é o que a gente vê aqui, de fato, um gerente que sempre é um dos primeiros a chegar, é um cara que sempre está preocupado nos grupos, com os clientes, sempre está se preocupando com a empresa em si, do dia a dia da empresa em si. E ao mesmo tempo, o Oswaldo é um cara normal como todos os outros. Você sai na rua, parece que você é vereador, todo mundo te conhece, todo mundo quer te cumprimentar. Aonde a gente vai, desde o cara mais humilde até o cara que tem grana. Em algum momento da vida, você ou jogou bola com esse cara ou almoçou com ele. Então, assim, isso é normal. Mas, assim, além disso, você tem uma família, você tem um filho, você tem compromissos, enfim. O que você acha que é o segredo de não se desligar da vida pessoal quando entra aqui na nível 3, mas agregar isso de uma forma que tudo viva em conjunto e harmonia? Eu acho que o segredo, cara, é não dividir. Eu acho que quando você trata tudo como uma família, esse é o segredo. Você consegue arrumar tempo para sua família, você consegue arrumar tempo para o seu emprego. Se você consegue arrumar tempo para o seu emprego, você consegue arrumar tempo para sua família. Então, eu até brinco, eu falo isso com o pessoal. Quando o Clério me contratou, eu falei, tem que chegar a que horas? Não, você tem que chegar a hora que você quiser e a hora que você está bem. Mas eu parto muito do princípio do exemplo. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém daquilo que eu não pratico? É a mesma coisa você ver as minhas redes sociais, eu falando de Deus e eu não viver Deus. Como é que eu vou ser exemplo daquilo? A pessoa, como o Clério gosta de falar, a mulher de César não basta ser certa, né? Ela tem que parecer certa. Sim. Então, para eu transmitir alguma coisa para alguém, seja ela o que for, eu tenho que parecer. Ou viver, né? No caso, né? E aí eu chego cedo, traço os objetivos em casa, o que eu tenho que fazer, igual a gente conversou essa semana. Oswaldo, mas são muitos projetos, mas, Jonathan, da minha forma, da forma que eu entendo, tá tudo traçado, tá tudo correndo bem. Entendi. Então, e para você, meio que, tipo, passar essa forma do Oswaldo viver pro próximo, para essa juventude, é fundamental. Né? Sim. Você tem, assim, algum exemplo na sua vida de um convívio que você teve com algum profissional que fez diferença, por exemplo? Eu tenho uma história até muito legal, cara. Quando eu trabalhava no ASA, eu comprava picolé no Dia das Crianças e dava para as crianças lá perto de casa, parava lá o carrinho de picolé na frente da garagem. E um dia um menininho virou para mim e falou assim, cara, um dia eu vou trabalhar com você. Caramba. Do nada ele virou para mim e hoje falou, um grande amigo meu, acho que eu sou até padrinho de casamento dele. E um dia eu lembrei ele. A gente estava trabalhando junto e ele falou, pô, eu lembro, Oswaldo. Eu lembro quando você falou isso. E tem um amigo meu que ele mudou completamente a vida dele depois que ele passou a trabalhar comigo. Ele era uma pessoa que, não vou dizer os problemas que ele tinha, mas tinha os seus problemas pessoais. E era um excelente profissional. De eu sair e deixar toda a empresa na mão dele, ele geria o recebimento, a entrega, contas a pagar, tudinho na mão dele. E hoje ele me agradece, Oswaldo. E eu sou outra pessoa, graças a você. E assim, a gente tem outros exemplos de pessoas que realmente, assim como você também tem, o Clério também tem, pessoas que realmente se inspiram na gente, né? Eu costumo dizer que hoje eu posso agradecer o que eu tenho, as orações que eu fiz há anos atrás. É isso aí. Ainda falar em oração, bom lembrar que você falou sobre você nas redes sociais. Você tem um grupo de transmissão, é verdade, que é o grupo que tem a galera mais... Eu acho que todos os clientes da nível 3, a gente, seus amigos aí, eu acho que ali se você mandar, se você tiver um voto ali, você é provavelmente governador, porque de tanta gente que tem ali. E o Oswaldo, ele todo dia, ele posta uma mensagem, né? Hoje ele posta uma mensagem que é terceira, né? Uma mensagem
Você já me cobrou seja isso pra bíblica ser e tal, minha. mas assim, a gente já perturbou ele de mandar as mensagens suas, porque é o que você faz no dia a dia. Uhum. Né? Então, assim, não é difícil de você passar essa mensagem, e eu acredito que seja... não só vai atender mais o pessoal que trabalha aqui da nível 3, como também você vai atender outras pessoas que precisam dessa mensagem. Eu imagino que as pessoas retornam para você também, né? Sim, você já contou alguns casos, já que você mandou mensagem, o pessoal mandou mensagem de volta para você, falando que melhorou o dia dela, ou era algo que ela queria ouvir. Cara, se a gente soubesse o quanto um bom dia faz a diferença na vida de uma pessoa, a gente dava bom dia para todo mundo que a gente encontrasse na rua. Eu tenho me policiado de todo mundo que eu cumprimento na rua dar um bom dia. Que às vezes a pessoa está realmente passando um momento difícil da vida dela. E uma mensagem dessa muda completamente. A gente sabe que tem casos, a gente passou agora o Setembro Amarelo, né? Uhum. Que foi o caso do suicídio, né? Tem pessoas que conseguem, através de uma mensagem, mudar ou salvar a vida de uma pessoa. E realmente a intenção é essa, é de melhorar o dia das pessoas com aquelas mensagens. O grupo tem mais ou menos aí, a última vez que eu vi, tinha umas 250 pessoas. Mentira, isso é um dos grupos. Mentira, duvido que tenha só Aí isso. tinha 250 pessoas, um dos grupos realmente, né? Mas a intenção é essa, é levar uma mensagem bacana, uma mensagem de bom dia para todo mundo, para que o dia da pessoa seja melhor. Excelente. Cara, isso é muito legal. Trazendo um pouco aqui para nível 3, você fez uma colocação uma vez que me marcou bastante, né? Você virou para mim, pô, Clério, eu entendo de caminhão, de carreta, de planilha de Excel. Como é que você quer me colocar na empresa para falar de API, de virtualização, de social media e tal? E me passou, sei lá, 30 dias, já estava o Oswaldo na reunião. Não, se a gente pegar a API e fazer uma ligação assim, assado, a gente pegar o servidor upar o arquivo, eu olhei, caralho, pô, é essa, cara? É verdade, cara. Eu te confesso que poucas vezes eu tive medo na minha vida em relação ao trabalho. Para te dizer, eu acho que foi a única vez. Porque realmente, quando você conhece do que você está fazendo, você não tem medo. Mas quando te coloca em produção, né? Para você aprender em produção, né? Te colocar em produção, hoje aprender. Colocar em produção. Quando você não conhece, você realmente fica com medo. Mas aí uma frase que mudou, se alguém te oferecer uma oportunidade muito grande e você não saber como é fazer, você aceita e vai conhecendo no meio do caminho, né? Frase do Richard Branson, fundador da Virgin Airlines. Isso aí. E foi justamente isso que aconteceu, cara. Eu levei um susto quando eu cheguei aqui, eu vi como todo mundo que vem aqui leva um susto. E ver essa estrutura que a nível de São Paulo, primeiro mundo, né? Que a gente tem aqui hoje. E, cara, eu falei, cara, o Clério tá louco. Cara, o que eu vou fazer? O que eu vou contribuir ali com... sei só mexer com recebimento, com carregamento. Cara, uma empresa de tecnologia. E foi realmente isso que aconteceu. Outro dia, foi ontem, né? A gente estava até brincando que a gente está com um cliente novo, né? Aí eu falei, cara, a gente tem que falar de servidor, a gente tem que falar de firewall, a gente tem que falar de AD e as coisas foram acontecendo. Isso aí. Agora é o cara do Power BI. Assim, graças a Deus, cara, poder ver que vocês estão satisfeitos com o trabalho que a gente vem desempenhando aqui. E espero, cara, que poder contribuir ainda mais. Eu acho que um dos méritos de você conseguir pegar essa informação tão rápido das demandas e de coisas que eram para você desconhecidas é a forma que você tem de com calma, escutar e principalmente fazer as perguntas corretas, né? Eu acho que o segredo é as perguntas, não são as respostas. Se você consegue fazer as perguntas precisas, você consegue obter aquelas respostas ali ideais para você tocar o projeto. E eu vi isso muito em você nessa trajetória aqui. Dia após dia, essa continuidade que você tem de humor, né, e essa persistência, e mesmo que aquela pessoa ali não tenha o conhecimento, mas você conseguir extrair o máximo possível, tirar o leite de pedra daquela pessoa ali, era o que a gente precisava. Era naquele momento a gente precisava ter um braço direito para traduzir a linguagem, assim como a gente faz com os clientes, mas traduzir internamente com essa molecada que a gente diz, né? Então, eu acho que um dos principais diferenciais do Oswaldo hoje. É chegar na constância. E assim, tanto eu quanto o Natan,
não somos religiosos, apesar de termos uma boa religiosidade, a gente não é religioso tipo você. Você é o cara que prega, que vive, e isso é muito legal isso, né? Não tem nada a ver com o assunto que eu vou puxar, mas, por exemplo, quando eu tive Covid, que eu fiquei 5 dias no hospital, graças a Deus eu fiquei muito bem lá, mas eu recebia o WhatsApp com oração de gente que eu nunca vi na vida. O Oswaldo todo dia me mandava, pastor, grupo de sei lá o que, de sei lá onde. Ele pediu pro pastor gravar o vídeo, não foi? O pastor gravou uma mensagem, cara. Inclusive, Bill, quero você aqui, tá? Vai ser história boa. Você vai estar ouvindo esse podcast que eu sei, quero você aqui. Vamos ver se a gente agenda isso aí pra próxima semana. O Bill mandou uma mensagem poderosa pra caralho pra mim. Cara, o Bill é muito bom, cara. E muda, cara. E muda o humor. Fortalece. E é uma parada assim que não dá pra explicar. Eu sou um cara muito estudioso, eu adoro estudar, adoro entender sobre tudo, né? Não é à toa que a gente tá com esse porção de livro aí na frente, mas tem coisas que não tem lá sua explicação, né? A gente só acontece, só aceita, mas não se explica. E de fato isso muda de energia. E aproveitando esse gancho, quero lembrar de 2 situações aí pra você comentar. O dia que o Hugo chegou e o dia que o Diogo chegou. Eu acho que isso é legal você contar isso daí pra galera. Cara, deixa eu primeiro explicar aqui quem é o Hugo, né? O Hugo hoje é o nosso trainee. Ele está passando por todos os setores da empresa a nível de quê? De adquirir conhecimentos. Não só de conhecimento técnico, mas de conhecimento de posicionamento, como pessoa realmente. O Clério teve a ideia de dar uma oportunidade a ele para quê? Para desenvolver o Hugo, transformar realmente o Hugo numa pessoa, talvez não seja para nível 3, ou que bom que se a gente puder aproveitá-lo, acredito que a gente não vai ter dúvida de aproveitá-lo, mas o Hugo para o mundo, né? Uhum. O Hugo chegou aqui, estava num dos meus primeiros dias, e chegou um menino querendo vender plano de internet. Acho que o Alan tava também. Literalmente, o cara chegou, bateu no vidro. Ele realmente deixaram entrar na portaria. Ele veio aqui dentro com a camisa do provedor e bateu na porta. Ele veio até a nossa porta. Ele viu, não, aquela galera lá tá bem vestida, eu vou lá bater pra eles. E realmente foi isso, cara. Aí começamos a conversar. E ele caiu numa daquelas pequenas pessoas que vivem em comunidade e que se não deixaram levar pelo meio. Sim. Isso que me chamou muita atenção nele. Que eu digo pra mim, né? Ele lia os mesmos livros que o Clério lia, os mesmos livros que o Natan lia. E isso realmente me chamou atenção. Falei, pô, esse cara aí não gosta de futebol, mora na comunidade, o cara lê Benzo, o cara lê... Thiago Negro, Jota. Isso me chamou muita atenção na hora que ele começou a falar. E aí o Clério teve um insight, não me recordo se foi o Clério ou foi o Natan, falou, cara, então vamos lá. O que você está querendo? Não, eu tenho uma oportunidade de emprego para você. Mas primeiro você vai sair, vai voltar e vai me vender um plano de internet. Literalmente, ele se vendeu no primeiro dia. O cara saiu pela porta, ele saiu pela porta, a gente sentou no lugar, ele bateu... Literalmente, cara. Aí ele realmente saiu muito bem, porque ele é um vendedor nato. Entendeu? Ele se vende a todo momento. No entanto, que ele tá se dando super bem. Esse foi o Hugo e a gente tem o Diogo, cara. O Diogo é um vizinho meu, um cara de uma história familiar, assim, um pouco complicada. Ele teve um pai, perdeu o pai muito novo e foi criado pela mãe dele. E com isso ele atrapalhou um pouco o emocional dele, pelo caminho dele. Mas assim, é um cara super inteligente e foi uma das poucas vezes que eu vi o Natan emocionado naquele dia. Foi uma das poucas vezes, cara. Quando ele contou a história, né, Natan? Eu acho que verdade. Você pode até contar o que mexeu com você. Quando ele contou a história do vô dele. Familiar, né? É uma história com sinergia forte, com a sua, né? A respeito do vô dele. O Diogo, ele é uma pessoa que quando ele chegou aqui, ele era muito transparente, entendeu? Então você via muita sinceridade no que ele falava. Então assim, era muito nítido que aquele peso e aquela carga que ele estava falando ali era de fato o que ele sentiu naquele momento. Então por isso que a gente pegou aquela energia ali naquele momento. Sim. E o cara é um gênio. É um monstro. Genial. É um Genial. Monstro que está aqui já com cargo hoje importante, num setor que ele domina,
se reinventando, mas é aquele negócio. Ele só está assim aqui dentro da nível 3 hoje porque ele tem referências. Sim. Se ele tivesse em outra grande empresa, talvez ele estaria triste, decepcionado, desmotivado, e não é isso. O garoto chega aqui todo dia com um brilho no olhar, querendo fazer diferente, querendo fazer acontecer, e é o dia a dia. E ele falou, cara, me chamou muita atenção. Aqui eu tô feliz. Isso ele sempre usa essa frase, né? Isso aí aqui eu tô feliz. O Diogo dá uma porrada na gente quase todo mês, né? Sempre acontece uma parada que machuca, né? O cara é um moleque muito foda, muito especial. Eu tenho muito carinho por todo mundo aqui hoje. Porra, eu tenho... cada um aqui, a gente citou alguns que... Você, né, Oswaldo? Você teve alguns momentos com eles, mas assim, se a gente for contar a história, tem várias histórias ímpares aqui. Não só aqui, mas em outros lugares, mas a gente quis te trazer hoje para trocar uma ideia com você, porque eu imagino que, como o nosso pilar de informação aqui é o empreendedorismo, é os negócios, é de fato desconstruir aquilo que as pessoas imaginam que é impossível de ser feito, mas cada vez mais a gente vê que são as pessoas, foi o que você falou, voltando ao início da conversa. E esse é o segredo que a gente queria passar para os nossos clientes, queria mostrar para eles que é possível fazer acontecer quando você tem um time que na verdade é um time de amigos, é um time que é sua família, igual você disse, né? Sim. E essa colocação é muito verdadeira, né? É só pessoa. Você pode pegar aqui, ó, Aristóteles, Hardman, Jorge Orwell, são só pessoas. Todas ali são pessoas como a gente. Eu acho que isso é o que vem para somar as pessoas, mas também não adianta nada você estar junto com as pessoas, você estar bem com as pessoas, mas as pessoas também não terem o conhecimento para te devolver aquilo que você espera. Isso é um aliado. Lógico que você tem que estar bem com as pessoas têm que estar enganjadas no serviço, mas elas têm que ter uma skill para te devolver dentro daquilo que você espera. Não adianta nada você pedir tratar bem um peixe, mas depois você pedir para subir na árvore. Verdade. Eu tenho uma premissa que normalmente quando eu contratava eu tinha essa visão, que é o seguinte: às vezes você tem um cara muito foda, o cara tem cursos, pós-graduação, um cara excelente, experiência, só que infelizmente ele não está na fase boa da vida dele, ele está passando por alguma coisa conturbada e tal, e ele não vai desempenhar aquele papel que você quer sozinho. Você precisa de alguém do lado dele, seja um RH, seja um bom gerente, enfim, algo humano, para entender o que aquele profissional debaixo da casca está passando, para de fato aí sim ele retribuir à empresa a oportunidade que ele teve, né? Aquele velho contrato caráter, treino competência. Isso aí. É isso aí, cara. E o ser humano hoje não, né? As situações externas atrapalham muito o desenvolvimento do ser humano. Quando ele não tem um dinheiro para pagar o aluguel, ele chega triste no serviço, cabe a nós identificar o que ele está passando e tentar ajudá-lo, entendeu? Porque o cara é aquele 80-20, né? O cara é 20 problema, mas 80 solução. Isso aí. Aí a gente tem, e assim a gente na vida. Ninguém é 100%. Ninguém é 100% naquilo que ele faz. Isso é uma utopia, isso não existe. Né? O profissional que seja 100%, ele não existe. A gente sempre vai conviver com problemas e é o que a nível 3 ela está pegando esses casos, porque a gente está crescendo numa vertente muito grande. Então, a gente tinha 5 funcionários, hoje tem quase 50 funcionários nessa crescente, e você tem problemas individuais. Você tem problemas de pessoas que têm a vida pessoal fora daqui e tem que vir para cá e viver coletivamente. E normalmente no TI, os caras não têm essa vida coletiva. Os caras são introspectivos, os caras não gostam de agir coletivamente, né? Inclusive, a realidade de tudo que o Oswaldo faz para a empresa, a maior motivação de trazer ele para cá, quando eu falo motivação, estou falando de jornada atrás que eu não tinha, nem ele tinha, né, o conhecimento de todas as skills que ele adquiriu aqui dentro. Mas além de ser um cara competente, ele sempre foi um cara com uma empatia absurda. E hoje, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente tem uma gerência extremamente técnica. A gente tem uma gerência que tem um skill técnico estoura o teto. Os caras são padrão FIFA aqui. Você não vai encontrar um cara técnico de dev, um cara técnico de infra melhor do que os meninos aqui. Você vai achar gente boa, pode achar um cara igual aí em São Paulo e Rio, mas melhor que eles eu duvido pra caramba. Porém,
quando você tem um cara que está em gerência, porque o cara é muito foda técnico, ele ainda não tem a maturação, né, para ter a parte emocional, a parte de lidar com os liderados e tudo. E para mim, uma das coisas que eu mais queria, né, do Oswaldo, por que o Oswaldo nível 3? Porque o Oswaldo ele vai enriquecer isso daí. Ele vai humanizar, né? O Oswaldo trouxe nas costas um RH, praticamente, né, essa parte de liderança, de coach, de mensagem, de ouvir a galera, e tanto que a gente passou por um ano que não foi o ano que a nível 3 mais cresceu em relação a faturamento cliente, mas foi o ano que a nível 3 mais cresceu em relação a time. Amadureceu. Mas amadureceu. Tanto que hoje, ano passado, se a gente fosse pegar quando o Oswaldo entrou na empresa, foi o ano de 2020 foi o ano que a gente dobrou mais um pouco de tamanho. O 2021, a gente cresceu 60%. Então, a gente cresceu talvez 1/3 do que a gente cresceu no ano anterior. Porém, eu tenho certeza que a gente estava no teto. E hoje, eu tenho certeza que a gente conseguiu crescer em faturamento, né? Apesar de não ter conseguido ir de 600 para 1,8 milhão, a gente conseguiu ir de 1,8 a 2,2, mas eu tenho certeza que agora a gente vai bater 5. Porque quando eu olhava para trás e via 1,8 para 2 como teto, hoje, assim, cara, sem a modéstia à parte mesmo, cara, eu consigo ver 5, eu consigo ver 10. Porque eu consigo ver que se a gente dobrar o número de clientes que a gente tem hoje, o time vai suportar. A gente botar mais 10 para dentro, mais 20 para dentro, o time está pronto para suportar. A gente tem processo, tem metodologia. Vocês não estão vendo, mas nesse quadro aqui, hoje a gente discutiu a espinha de Chical, a gente estava discutindo um pouco sobre relacionamento, qualidade, interno, externo. Há um ano atrás não era. Um ano atrás era um problema que o Natan pegava debaixo do braço e resolvia, eu pegava outro e resolvia. Depois ia comer uma pizza com o pessoal. Ia comer uma pizza e tá tudo bem. Tomar uma cerveja. Agora não. O que está acontecendo agora é que esse número de crescimento ele não é mais quantitativo, né? A gente está vendo a qualidade nesse número, né? Então a gente consegue chegar num número, mas de uma forma eficiente. Não é só crescer. Crescer vai crescer normalmente, mas de uma forma sustentável e de forma que a gente consiga também trazer pessoas aqui para a empresa, formar profissionais, crescer pessoas aqui de bom caráter e fazer aquele nosso sonho, né? De contratar pessoas em Além Paraíba, né? Isso aí. Ser uma escola de profissionais em Além Paraíba. Então era fundamental uma pessoa como você e tirar um pouco a técnica da gerência e trazer mais humanos, né? Isso aí. Eu vejo um grande erro nas grandes multinacionais, nas empresas, onde que não há esse troca de informações entre a diretoria, a parte da gerência e a parte, vamos botar assim, do chão de fábrica, né? No caso aqui, os técnicos. Essa comunicação é extremamente importante, questão de objetivo, onde a empresa quer chegar, eles têm que estar, apesar do Clério sempre abrir números, mas nunca ideias. O Clério chama hoje com igual eu falo com os meninos, cara, vocês estão com problema, vocês têm alguma coisa para resolver, a porta da sala de diretoria está sempre aberta para vocês, cara. Vocês têm o livre acesso a eles, aonde que você pode trocar ideias, conversar, falar, mostrar o seu ponto de vista em termos de melhorias também, porque quem está no dia a dia são eles. Quem sabe o que tem que fazer de melhor para a operação, para o processo fluir, são eles. E é isso que eu faço, cara. Eu vou ali, sento, converso, vejo aquilo que o Natan falou, faço as perguntas que devem ser feitas para que o processo melhore e trago isso para vocês. O Clério falou que a única tomada de decisão que ele fez de alguém, sem questionar, foi uma mudança que gerou uma obra de 20 mil. A gente estava passando por um problema na empresa, aonde que um certo departamento não estava com o desempenho que a gente estava achando, e o Clério falou: Oswaldo, se sou eu coloco um programa, mudo o processo, mas não falo, Clério, são pessoas. A gente precisa mudar o que as pessoas estão pensando. E foi aquilo, até eu passo isso para pessoas, eu fiquei até orgulhoso dele ter falado isso, que quem conhece o Clério sabe o quanto o Clério é questionador quanto a um posicionamento. Ele quer saber o quanto, o porquê, aonde, que horas, e foi desse jeito. Na hora que eu falei, cara, a gente vai ter que fazer isso. Ele, Oswaldo, pode fazer.
E isso gerou, eu não digo uma despesa, para mim foi um investimento. Que um investimento aí de 25 a 30 mil, que graças a Deus hoje a gente está colhendo bons frutos disso. E em falar em frutos, né, além do partnership, me conta um pouquinho, pessoal, hoje a nível 3, quais são os projetos que você está envolvido, o que você imagina para a gente daqui a um ano, o que você pode ajudar a gente e principalmente dos profissionais que estão aqui dentro? Hoje a nível 3, ela tem uma solução 360, né, para os seus clientes. Hoje a gente consegue oferecer soluções de TI, solução ADM e solução de marketing. Hoje, como eu estou no administrativo, eu flutuo em todas essas áreas, no administrativo, no TI e no marketing. No TI eu tenho um processo mais ativo, também no administrativo, na gestão dos projetos. Hoje a gente tem projeto na Famarte, projeto na Ativa, e esse controle de projeto é muito importante. Para quê? Para não quanto ao prazo. Porque não adianta nada você falar que vai fazer, mas você não dá um prazo para o cliente. Porque se você falar que vai fazer, você tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não. O projeto é para quê? Esse acompanhamento é para que os projetos se cumpram dentro do prazo determinado. E, cara, o que eu penso para nível 3 é o que eu falo, o céu é o limite para a gente. Se a gente continuar realmente nessa linha, com essa trajetória, com esse pensamento, tanto de vocês, diretores, quanto dos colaboradores, o céu é o limite. Entendeu? E a gente só consegue isso com a ajuda sua e da equipe. Isso aí não tem como chegar lá sozinho, até porque nível 3 é todos nós. Sim, não é uma coisa engessada, não é um prédio. E é o que a gente imagina, é o que a gente preza e é o que a consultoria hoje que a gente fornece para os nossos clientes é prezar por recursos humanos, obviamente com tecnologia, com processo, né? Com questões financeiras, mas principalmente no treinamento de pessoas e orientado mesmo a reconhecer, né, os colaboradores e tudo mais. Cara, é aquela velha história, aquela frase da Clarice Lispector, que sozinho você vai mais rápido, né? Mas só junto com as pessoas que você consegue chegar mais longe. Isso aí provavelmente o Oswaldo já colocou algum dia no grupo. Provavelmente. Foi semana passada. A gente semana retrasada estava para entregar uma demanda, né? Eu acho que era 9 horas ou 10 horas da noite. Aí conseguimos entregar a demanda para esse cliente. Aí eu coloquei, um bom jogador ganha jogos, mas um time ganha campeonatos, né? É isso aí. E isso é verdade, cara. Você sozinho, você pode até chegar no topo, mas se sustentar sozinho você não consegue. Porque muitas das coisas vai fugindo ao seu controle, até mesmo de produção. Você não consegue fazer tudo sozinho. Sim. Você tem que ter uma base boa para que você pode delegar confiança, entendeu? E para que isso seja replicável. É da diretoria para o gerente e do gerente para os colaboradores. Isso aí, cara. É muito legal ter esse papo. Acaba que é um feedback, né? Lembrando mais uma vez o André Portes, que também está na lista aí de vir para cá. O profissional em comum, né? Ele tem que ser constante. Tem que ser constante. E é isso que a gente está tentando fazer. É manter essa constância, manter esse brilho no olhar aí de todo mundo, da galera do TI, do marketing, do ADM. E brincando aí com esse pessoal que a gente não chegou ainda em 10% da estrada que a gente vai trilhar. Então tá todo mundo bem motivado aí. A gente está finalizando esse 21, a gente está finalizando esse Covid e preparando assim de peito aberto para mergulhar no oceano ano que vem, né? E seja o que Deus quiser, eu tenho convicção que a gente vai conseguir bater as metas que a gente coloca, né? Não são lá tão humildes como poderiam, mas eu tô confiante pra caramba que a gente vai conseguir atingir tudo lá. Mas eu acho que a gente tem que aumentar essa meta aí, entendeu? Dobra a meta. Conseguimos, né? Conseguimos fazer o podcast com ele, né? Porque já foi desafio. Meu Deus do céu, era pra ser o primeiro, né? Eu tenho certeza que vai ser, a galera vai curtir, vai ficar doida aí. Oswaldo, deixa uma mensagem pra galera aí, cara. Pros seus amigos aí, pros funcionários. Ou pra quem quer conhecer o nível 3, ou quem quer trabalhar com a gente aqui. Deixa uma mensagem. Como é que é o dia a dia com o Oswaldo do lado? É um pouco pesado, antes da gente finalizar, Clério, a gente está com um projeto, eu acho que estava até pra gente poder falar aqui também, que é o Partnership. Antes mesmo da gente lançar o projeto, né? O Clério e o Natan chegaram a comentar com alguns amigos
e a gente já, antes de lançar, já estava com alguns clientes do Partnership. Cara, o Partnership surgiu da necessidade de estar te desenvolvendo o profissional, o empreendedor, não o CNPJ, mas sim o CPF. Porque a gente estava indo nos clientes e a gente via um questionamento do porquê que às vezes ele tinha que fazer certas determinadas coisas. E com essa parte da pandemia, muitos profissionais, principalmente no negócio de alimentação, que hoje a gente tem alguns clientes, desse ramo de beleza, que também temos clientes, eles se viram na necessidade de se reinventar. Com a pandemia, tudo fechado, e faltava a parte técnica para eles. Sim. Ele tinha a parte do empreendedorismo aflorado, que era as coisas aconteciam, mas pecavam na parte técnica. E o Partnership veio para isso, para ajudar realmente esse pequeno, mas também o grande, a entender realmente o seu negócio. Dar uma skill mais técnica para ele, para ajudá-lo na tomada de decisões. Acho que o Natan pode completar, o Clério completar aí melhor para poder falar do Partnership. A questão da implementação do Partnership foi trazer realmente esse conhecimento para o cara que já faz certas coisas, só que ele não sabe por que ele faz. Ele não tem nem consciência que ele implementa técnicas de administração, mas ele já faz muitas das vezes isso por conta própria ou por naturalidade. E essa rodada que a gente faz de conhecimento com esses clientes, né, que são os clientes do Partnership, é trazer para eles embasamento técnico, administrativo, com pessoas que já têm experiência, pessoas que têm experiência com pessoas, né, no caso pessoas é o próprio Osvaldo, processos financeiro, comercial, e trazer para eles técnicas mais voltadas diretamente para o negócio deles, né? São técnicas voltadas, customizadas para ele, né? São coisas que são mostradas e que ele vai de fato usar no dia a dia dele. Diferente, por exemplo, de uma faculdade que vai te apresentar coisas generalistas, mas que muitas das vezes não é a realidade daquele empreendedor, principalmente se tratando de uma cidade pequena igual a Paraíba. E esse projeto ele já começou, já tem algumas vagas preenchidas. O Osvaldo é um dos profissionais que estão dentro do projeto, que também ministra essas atividades, assim como o Alan, assim como nós mesmos, né, fazemos parte do projeto. Então, esse conhecimento ele é passado diretamente da diretoria. Então, da nossa realidade, da nossa experiência, a gente quer compartilhar com os clientes tudo que já foi feito por nós, que deu certo, né? Coisas que deram certo com outros clientes que também são nossos, para a realidade deles também. Sim, o Partnership, galera, é uma mentoria de 1 para 1 mesmo. Ela é totalmente modular, individual e personalizada. Então, a gente entende do negócio e a gente aplica, né, toda a estrutura de conhecimento do negócio mesmo. Então, se a gente tem que falar de CMV, não é um livro para aprender CMV, é custo da mercadoria vendida, é olhar o produto que o cara está trabalhando e fazer o CMV com ele. Sim. Cair para dentro do negócio mesmo. Na hora que a gente fazer uma DRE, é a DRE dele, o fluxo financeiro é o fluxo financeiro da empresa dele. Se o exemplo é utilizar o sistema, boa prática de RP, é no RP dele, que a gente manipula, que a gente traz para dentro, o mix de produtos é o mix dele, e daí vai. A rede social vai ser a dele, como é que ele tem que fazer reels, quem que é o cliente, o marketing vai identificar a persona dele, e nisso daí a gente consegue ter não só a construção desse trabalho, como o executivo da empresa entendendo o como e o porquê dessa construção. A gente entendeu o quanto que isso é diferente para quando a gente pega uma empresa muito consolidada para uma empresa que está começando a se consolidar, e a gente entende que a maior diferença é o CPF. O CPF, ele é a alma do CNPJ. Então isso faz com que... Na verdade não existe, né? O CNPJ não existe sem o CPF, né? Com certeza, com certeza. E a ideia é essa, né? Aprender a ensinar a galera a administrar e a trazer resultados aí, resultados palpáveis. Então, é isso aí. A gente fica com mais um podcast nível 3. Vocês conheceram a história do Osvaldo. Um pouquinho dela, né? Só um pouquinho. Ainda tem muita coisa ainda, né? Verdade. Só um pouquinho. Eu anotei um negócio aqui que a gente não conseguiu falar, queria ficar sem graça, que a gente falou muito de vitória e não falou de derrota nenhuma, né? A gente podia até puxar, só para ele falar rapidinho aqui, para a gente encerrar, da Twister.
Achei que você ia falar do Flamengo. Não, o Flamengo não tem derrota, não, né? Não tem. O Flamengo no momento é só vitória. Cara, a história da Twitter foi... Eu trabalhava no Betinho na época. Na época o salário mínimo era acho que R$110 ou RV, não me recordo. E, cara, eu cismei de comprar uma moto. E a moto custava... Eu ganhava 2 salários mínimos, 240. Eu acho que a moto era R$245. E eu ganhava 240. Eu lembro que a minha mãe tinha que inteirar R$10 a R$5 para comprar moto. Eu não tinha nem para botar gasolina, mas eu tinha moto. Não importa, meu amigo. A moto ficou parada na garagem. Na garagem não, na sala da minha casa. Caramba. 4 anos, cara. Eu comprei a moto e não andei. Mas assim, é sonho. Foi, pô, sério. Sério, a minha mãe inteirava todo mês, eu não tinha dinheiro pra nada. A minha mãe inteirava pra mim R$5 ou 10 o RV, não me recordo, pra poder pagar a prestação da moto. Nem dinheiro pra botar gasolina não tinha. Essa realmente foi uma derrota. Mas essa brincadeira é pra chegar na construção, né, cara? A gente vive uma história, né? Não é só vitória, né? E somos todos personagens e cada personagem tem a sua construção. Então, talvez se o Oswaldo não tivesse comprado a Twister lá atrás, hoje ele não ia conseguir fazer essas árvores financeiras. Mas o importante, cara, é errar, todo mundo vai errar. É aquilo que a gente estava falando, nós não somos perfeitos. Às vezes as pessoas se cobram tanto com a perfeição, só que a perfeição não existe, o erro vai vir. O Clério usa muito isso aqui na empresa, às vezes delega um projeto para alguém que a pessoa não tem skill, já sabendo que a pessoa vai errar. Mas para quê? Para que ele aprenda com o seu erro. Para que ele aprenda sabendo que a vida não é só acerto, a vida também é só erro. E quando o Clério me pediu para deixar uma mensagem, eu acho que o maior bem que uma empresa tem não é imóvel, não é carro, não é seu valuation, não é... O maior bem que a empresa tem são os seus colaboradores. Porque quando você tem um colaborador enganjado, tudo pode acontecer, entendeu? A empresa se transforma, o dia a dia da empresa fica leve e os objetivos são cumpridos. Mas não adianta nada também você querer que o seu colaborador trate bem o seu cliente se você não trata bem o seu colaborador. O seu colaborador é o reflexo daquilo que acontece no seu dia a dia. Se você tem um dia a dia tranquilo, ele vai tratar bem o seu cliente, entendeu? Se você tem uma empresa desorganizada, ele vai ser desorganizado com o seu cliente. Então, a dica o maior bem de sua empresa é o seu colaborador. Tá aí, mais uma frase, a frase de amanhã. Essa daí com certeza. Essa vai estar estampada aí na televisão. Não, se ela for na caixa de pizza da Romana, já tá bom. Valeu, galera. Ficamos com mais um podcast aí e é um prazer ter vocês aqui. Quem quiser comentar, deixar perguntas, principalmente sugerir convidados pra gente, sinta-se à vontade, tudo bem? Um grande abraço aí. Quem quiser conhecer mais sobre partnership, tem um link na bio aí. Valeu? Um abraço. Valeu, tchau. Valeu. Um abraço. Muito obrigado, Clério. Obrigado, Natan. E principalmente obrigado, Nível 3. Valeu, obrigado, Oswaldo. Valeu.